impossível, mas Deus pode resolver. Não deixe o inimigo abalar sua fé, desanimar você. É impossível, mas Deus pode resolver. Ele é o Deus do milagre, vai lhe dar vitória, você pode crer. Hoje a gente vai falar de Isaías capítulo 38, no versículo 1 até o versículo 6. Olha só o que diz aí. E naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta. E lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com um coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então, esse ponto aqui, eu quero citar para você, vamos parar um pouquinho aqui no versículo 3, para a gente poder comentar alguns trechinhos, né? Primeiro ponto que eu quero falar para você é o seguinte: a Bíblia mostra que o Ezequias ele fez ali uma oração, ele recebeu o profeta Isaías, que disse, né, que ele então morreria. Você vê que o recado que foi dado, no versículo 1, a palavra diz que era uma enfermidade mortal. Então quer dizer, algo sério, né? E isso foi mudado, essa situação foi mudada com uma oração que ele fez ali de coração totalmente aberto, né? E acontece isso com a gente. A palavra diz que Deus ele não trabalha com perfeitos, né? Pelo contrário, ele trabalha com os sinceros e vai nos aperfeiçoando. A palavra diz que ele não chama ali, né? Não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. E esse ponto a gente tem ali o entendimento. Eu comentava com a igreja hoje no culto das 9 horas, eu falei o seguinte, que olha só o que uma oração sincera fez com Ezequias. A palavra diz que ele abriu ali o coração e ele falou tudo. Então, eu comentava com os irmãos hoje, às 9 horas da manhã, que você precisa, entenda bem, se tem alguma coisa dentro de você que você percebe que está ali ocupando, né? Até você nota que está atrapalhando, né? Ali o lugar da bênção, do mover de Deus. Nós temos que ter essa oração sincera, até para você poder entrar diante de Deus ali, sabe? E falar com Ele: Senhor, eu estou chateado com tal coisa, triste com tal coisa. Comentei com vocês que algumas sextas-feiras, né, atrás aí, eu estava saindo para ir para casa, buscar a família, tudo para o culto da noite, e eu recebi uma mensagem assim no celular, eu não concordei com aquilo, sabe? E aí eu peguei e falei para Deus, falei: Senhor, olha, eu não concordo com isso não. E orei, falei mesmo, abri meu coração, falei: se eu estiver errado, só me muda. Mas isso aqui eu não concordo, com o pouco conhecimento que eu tenho, isso aqui eu não acho certo. E Deus foi operando, foi transformando. Então, essa oração sincera tem que ser feita. Por quê? Porque quando você entra diante de Deus e fala: Senhor, poxa, eu estou chateado porque não há conversão na minha casa, porque não há mudança, Senhor, nesse ponto da minha saúde. Deus, eu estou chateado com essa situação porque não muda tal ponto, eu não vejo melhora. Quando você começa ali a entrar diante de Deus com o seu coração sincero, ele tem liberdade para poder operar. Porque aí tem um outro ponto que eu queria chamar a sua atenção. Quando Ezequias começa a orar, e ele ora a Deus ali no início, como se ele estivesse correto, né? Veja que a palavra diz no versículo 3, que ele começa a falar ali, ele começa a dizer, né? E ele fala: olha, Senhor, lembra-te de que andei. Então, quer dizer, era no passado, não era no presente. Ele não estava andando com Deus, não estava em comunhão com Deus. Ele tinha andado, sabe? E só que esse caminhar com Deus tinha parado. Mas ele, na cabeça dele, não é maldade, na cabeça dele ele ia achar que estava certo. Por isso essa oração sincera tem que ser feita, que você começa a falar com Deus, e aí você percebe na verdade que quem está errado nunca é Deus, irmão. Deus nunca está errado, sabe? Deus nunca ele está ali deixando de olhar para a gente, entendeu? Mas na cabeça de Ezequias, né, eu deixei até anotado aqui, entenda bem, é como se ele falasse, né? Senhor, se tem dado errado, a culpa não é minha, a culpa é do Senhor, né? Senhor, se tem dado errado, a culpa não é minha, a culpa é tua. É como se ele falasse isso. Então, na cabeça dele, a visão que ele tinha, entenda bem, é que ele estava fazendo o que era necessário para não morrer, entendeu? E Deus, então, tinha que fazer a parte dele. Mas aí ele começando naquela oração sincera,
falando com Deus, ele entendeu, ele falou, não, realmente, alguma coisa aconteceu naquela oração, que a palavra diz que ele parou e chorou, entendeu? Então isso mostra pra gente que, na verdade, é o que a gente já sabe, né? Deus, ele nunca erra. Deus, ele, entenda bem, ele nunca está ali errado, né? Ele nunca está ali equivocado, entendeu? Nunca está. E aí eu quero ler para você aqui o trechinho final, no versículo 4, 5 e 6, que olha só que interessante. No 4 fala assim, ó, então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo, vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos, e livra-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade. Então aqui teve um ponto muito interessante. O que fala aqui nessa passagem, né? Final aqui do versículo 4 ao 6. Perceba uma coisa, a oração de Ezequias, na verdade, ela não mudou ali o plano que Deus tinha. A oração do Ezequias, entenda bem, não mudou a ideia que Deus tinha. Por quê? Eu comentava hoje na reunião. Tem gente que fica chateada porque não está acontecendo alguma coisa, e ao invés da pessoa entrar ali em oração, mas abrir o coração, Senhor, eu estou triste com tal coisa, eu não concordo com tal coisa, Senhor, isso não está certo, meu Deus, e aí na oração Deus vai convencendo, entendeu? Na oração o Pai vai operando, na oração, ali quando você vai sendo sincero, você vai começando a notar o que realmente está errado, Deus vai te mostrando. Então tem gente que por não fazer essa oração, o que acontece? A pessoa, eu já peguei casos, né, que a pessoa fala, pastor, então é melhor servir o diabo, né? Fala, Deus, o senhor não quer me abençoar, então, né, é melhor então servir o cão. Ah, Deus, o senhor não está me enxergando, então é melhor ser do diabo. Eu já peguei casos assim, de gente falando isso. Mas o que eu quero te mostrar aqui agora, é o ponto final aqui da nossa mensagem, é o seguinte. A palavra não diz, entenda bem, que o Senhor mudou de ideia. Não, o que aconteceu foi o seguinte, né? Eu até deixei anotado aqui. Quando ele abriu o coração, e Deus então mandou o Isaías voltar, o Senhor estava cumprindo o plano dele, Deus, na vida do Ezequias. Por quê? Se Deus não estivesse nem aí com Ezequias, né, não estivesse olhando para ele, Deus mandaria o Isaías lá em primeiro para conversar com ele? Então, na verdade, o que aconteceu foi o seguinte, o Senhor tinha um plano, só que não estava podendo concretizar. Deu para entender isso aqui? Aí quando, né, o Ezequias fez aquela oração, abriu o coração, Deus então pôde concluir o plano e falou para Isaías, Isaías, não sai não, volta lá, porque ele abriu o coração, ele entendeu, né, que ele precisava estar na minha presença. Ele estava no passado, mas agora no presente ele não estava. Então agora ele entendeu. Então volta lá, porque agora eu posso concluir o meu plano na vida dele. Você vê que bonito? Porque fica parecendo que Deus mudou de ideia. Não, Deus não muda de ideia. Ele nunca mudará de ideia em relação ao que ele tem para você. Ele nunca mudará de ideia em relação ao plano que ele tem para a sua vida. Ele nunca muda de ideia. Deus não é homem para que minta, não é homem para que se engane. Ele sempre tem cura para o seu corpo, né? Ele sempre tem prosperidade para o seu bolso, ele tem conversão para a sua família, ele tem amor para o seu coração, ele sempre terá isso, tá? O plano dele nunca será mudado. Somos nós que temos que dar condição para que ele opere. Guarda no seu coração esse entendimento. É impossível, mas Deus pode resolver. Não deixe o inimigo abalar sua fé, desanimar você. É impossível, mas Deus pode resolver. Ele é o Deus do milagre, vai lhe dar vitória, você pode crer.